Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Aqui estamos, juntos, iremos estudar a Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Francisco Kleber Carvalho da Silva, de Timon, no Maranhão, aniversariou dia 11. Que Deus abençoe o Francisco Kleber e dê ele muitos anos de vida. Um alô especial para Rivelino Silva, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Jacira Lage, do Rio de Janeiro, parabenizando a sua irmã, que hoje completa mais um ano de vida. Pedro Roberto de Oliveira Neto, de Trindade, em Goiás. Ele também está completando mais um ano de vida, 78 anos, que Deus abençoe o Pedro Roberto de Oliveira Neto. Também Maria de Fátima Souza, de Macapá, no Amapá, ela pede que oremos pelos filhos e as filhas para que voltem para o Senhor. Iraci Araújo, de Paulínia, em São Paulo, pede que oremos por sua saúde e também pela saúde de sua irmã Iraildes de Assis Araújo, que tu dês vitórias, Pai, nas enfermidades que elas estão atravessando. Iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença e te agradecemos pela vida, por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente, nos ajudando a entender a Tua palavra e aceitá-la, colocando-a em prática em nossa vida. Pedimos que abençoe todos que estudam conosco e todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, cada um tem as suas necessidades, seus problemas, dê vitórias conforme a Tua santa vontade. Abençoe Francisco Kleber Carvalho da Silva, completou mais um ano de vida também. Abençoe a irmã da Jacira Lage, que está aniversariando hoje. E ainda pedimos uma bênção especial para o Pedro Roberto de Oliveira Neto, que também está aniversariando hoje. Que tu dês vitórias e bênçãos a ele. Uma bênção especial para o Rivelino Silva e família. Também Maria de Fátima Souza. Ela pede especialmente pelos filhos e filhas para que retornem a ti, Pai. E ainda temos o pedido da Iraci Araújo e da sua irmã Iraildes de Assis Araújo, que tu dês vitória sobre os problemas que elas estão enfrentando em sua saúde, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Iremos hoje continuar o estudo que estamos fazendo esta semana, quando Jesus disse: bem-aventurados os que creram. E nós já citamos aqui alguns exemplos de pessoas que creram que Jesus era o Messias quando ele aqui esteve. E também nós vemos que hoje muitas pessoas ainda estão crendo e aceitando a Jesus como o Messias e o Salvador. Essa semana nós fizemos aqui um comentário na parte de segunda-feira sobre o testemunho de Maria, que quebrou aquele vaso de alabastro de um perfume caríssimo, um nardo puro, e ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. E eu disse para vocês que Simão, que estava oferecendo este jantar ali na sua casa, especialmente porque Jesus o havia curado da lepra, ele não havia convidado Maria porque Simão, ele era tio de Maria, de Marta, de Lázaro, e foi ele que induziu Maria ao pecado. E então um irmão nos escreveu pedindo que eu desse alguma referência onde que está escrito isso. Nós temos aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 396, aqui no último parágrafo diz assim, olha: Simão induzira ao pecado a mulher que ora desprezava, estava desprezando Maria, que havia quebrado aquele vaso de alabastro e ungido os pés de Jesus. E ainda diz aqui o livro: fora por ele profundamente prejudicada. Então Maria, ela foi induzida ao pecado por seu próprio tio, e ele usou e abusou de Maria, mas Jesus havia perdoado os pecados de Maria, havia expulsado 7 demônios da vida dela, e por isso Maria estava tão agradecida e comprou esse perfume caríssimo para ungir a Jesus. Ontem nós falamos a respeito do testemunho de Tomé. Tomé, muitos talvez não saibam, Tomé, ele, depois que Jesus voltou para os céus, os discípulos se dispersaram para pregar o evangelho em várias partes do mundo daquela época. Tomé, ele foi para a Índia
E hoje existem muitos cristãos na Índia, consequência do trabalho que Tomé fez lá na Índia. E Tomé, nós sabemos que ele foi morto, né, a flechadas, mas ele, quando os discípulos haviam encontrado com Jesus, ele duvidou: eu só vou crer se eu tocar, né, se eu sentir que é realmente Jesus que está ali. E Jesus disse para ele: Tomé, coloque sua mão aqui, olha, seus dedos nas minhas cicatrizes aqui do meu lado, e não seja incrédulo, mas creia. Então nós também, irmãos, deveremos colocar nossa fé em ação. Nós não podemos hoje ver Jesus pessoalmente, mas podemos sentir a sua presença, a presença do seu Espírito Santo conosco a cada momento. E nós precisamos também testemunhar de Jesus. Nós não podemos simplesmente aceitar a Jesus, nos batizar e ser membro da igreja e ficar nisso, não haver um crescimento espiritual. Nós precisamos estudar a Bíblia cada dia, nós precisamos orar e precisamos testemunhar. Vocês se lembram que quando aquela mulher samaritana, ela teve aquele encontro com Jesus, e Jesus falou tudo o que havia acontecido com ela, ela correu e foi lá na vila, em Sicar, chamar as pessoas lá para irem lá e ouvir Jesus. E diz a palavra de Deus que muitos creram, e eles agora não estavam crendo porque ouviram, mas porque viram com seus próprios olhos. Então aqui é um exemplo claro. A pessoa, ela é tocada pelo Espírito Santo e ela sai em busca de outras pessoas. E nós só seremos completos em nossa vida cristã se nós levarmos alguém a Jesus. Nós precisamos fazer esse trabalho. Agora, lembrando sempre que não somos nós que convencemos as pessoas, é o Espírito Santo. E então nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus e pedir que o Espírito Santo nos mostre alguém a quem nós deveremos falar de Jesus. Comecemos com os nossos amigos, as pessoas mais próximas, convidando para uma reunião onde está sendo realizado um pequeno grupo, ou mesmo um culto na igreja, uma programação especial de final de ano, o nascimento de Jesus, ou mesmo a paixão de Cristo. E, enfim, nós temos várias oportunidades para convidar. Então nós temos que começar convidando os amigos, as pessoas conhecidas. E o Espírito Santo é que vai fazer a obra. Agora, nós vemos aqui em Mateus capítulo 24, Mateus 24, no verso 2, nos diz assim: Ele, porém, disse: Estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas e não restará pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, verso 2. Aqui é Jesus falando, né, no seu sermão profético. Nos versos 6 a 8 de Mateus 24, nos diz assim, Mateus capítulo 24, versos 6 a 8, Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo e tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Agora o verso 14 do capítulo 24 diz assim: As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Essa Bíblia que eu estou lendo é a Bíblia Nova Versão Transformadora, é um pouco diferente, quem sabe, da que você tem aí, mas na versão mais tradicional diz assim: Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E então nós temos, irmãos, uma grande vantagem sobre as pessoas que viveram naquela época que Jesus aqui esteve. Sabe por quê? Porque hoje nós temos a palavra de Deus completa em nossas mãos. Naquela ocasião, eles só tinham o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele apontava para o Messias que viria. Os profetas todos que escreveram falavam que esse Messias iria vir. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele veio. E depois que Jesus então voltou para os céus, o Espírito Santo inspirou alguns dos apóstolos, discípulos, para escreverem o Novo Testamento. Alguns que escreveram
Como Lucas, por exemplo, não foi discípulo de Jesus, mas ele era um estudioso, ele buscou coletar tudo que se ouvia e que falavam de Jesus, e ele então escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Foi Lucas, que ele não era discípulo, não era um apóstolo. Mas o Espírito Santo inspirou todas as pessoas a escreverem todos os livros da Bíblia. São 66 livros. E então nós temos em nossas mãos o que aconteceu quando Jesus aqui esteve, o ministério dele, está tudo relatado aqui no Novo Testamento. O apóstolo Paulo trazendo conselhos de como é que nós deveremos proceder na nossa vida cristã. Então tudo isso é para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção. E nós temos então essa vantagem sobre aqueles que viveram na época em que Jesus aqui esteve. E nós vemos então que este Evangelho do Reino vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E nós poderemos pregar mesmo sem ter a Bíblia em nossas mãos, através do nosso modo de viver, sendo sinceros, honestos, corteses com as pessoas, e eles vão ver que nós somos diferentes das demais pessoas. E eles vão então nos perguntar por que é que nós agimos assim. Aí nós vamos poder dar o nosso testemunho e falar sobre Jesus, que transforma a vida das pessoas. Hoje nós estamos aí quase 2000 anos, depois que Jesus aqui esteve, e então nós ouvimos muitos relatos do evangelista João, que nós estamos estudando aqui o seu evangelho. Ele falou a respeito de Natanael, falou a respeito de Nicodemos, ele falou a respeito da mulher samaritana, e também ele falou dos fariseus. Enfim, aqui nós temos tudo na palavra de Deus, como as pessoas agiam e reagiam naquela ocasião. E hoje nós então temos aqui em nossas mãos a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso guia, que nos conduz para os pés de Jesus, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus. E a Bíblia, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, ela nos apresenta Jesus como a solução dos problemas que nós enfrentamos no mundo. E que possamos dar testemunho também da nossa fé àqueles que estão ao nosso redor. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas falavam sobre ele, quem ele era, e aí eles responderam para Jesus: uns dizem que Elias, que é um profeta, e enfim, haviam várias classificações, para dizerem quem era Jesus. Mas Jesus então perguntou: e vocês? Para os discípulos, e vocês? Para vocês, quem sou eu? E aí Pedro respondeu, que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, nós precisamos também não apenas contar os testemunhos do que aconteceu na vida daquelas pessoas quando Jesus aqui esteve, e também na vida de pessoas que hoje nós conhecemos e que também foram tocadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo, mas nós temos que dar o nosso testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje, mais uma vez estudando a Bíblia. Retornaremos então amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.